Olá, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma correção. Nós faremos hoje a correção da atividade 3 de língua portuguesa, que trabalhava o emprego dessas palavras aqui na escrita, mal com U e com L, as três formas de escrita da palavra sessão e as duas formas de escrita da palavra concerto. Vamos lá no primeiro exercício. Em cada um deles, a gente vai assinalar a correta de acordo com a palavra que encaixa aqui perfeitamente nesse espaço em branco, de acordo com o contexto aqui da frase. A primeira, sabe-se que alguns jovens se comportam muito mal nos dias de hoje. Eu havia dito para vocês que mal com U era contrário de bom e mal com L era contrário de bem. Vamos colocar aqui no contrário para ver quem é que vai encaixar. Sabe-se que alguns jovens se comportam muito bem nos dias de hoje. Se eu colocar muito bom nos dias de hoje, não vai dar certo. Então, se o contrário de bem é mal com L, esse mal aqui é com L, a gente assinala a primeira opção. Sabe-se que alguns jovens se comportam muito mal com L nos dias de hoje, certo? Uma dica aí também, a gente vê que esse mal, ele é intenso, tem um muito aqui na frente, né? Então, a gente percebe que essas palavrinhas aí, que imprimem uma intensidade, elas se chamam advérbios. E os advérbios, né? No caso aqui, esse mal, por ser um advérbio, ele é com L. Mas para a gente facilitar a nossa vida, eu acho que essa regrinha aí de contrário de bem é mal com L, contrário de bom é mal com U, fica mais fácil de entender. Então, aqui, como a frase ao contrário combinaria um bem, significa que o mal é com L. Agora aqui, o mosquito da dengue provoca um mal imenso nas comunidades que não se previnem. É mal com L também. Por quê? Se a gente colocasse a frase no sentido contrário, o que caberia seria um bem, e o contrário de bem é mal com L. Agora aqui, ele é um mau administrador, mal com U. Por quê? Porque se eu colocar a frase no contrário, ficaria ele é um bom administrador, e o contrário de bom é mal com U. A4. O mal não compensa. O mal com L, por quê? O contrário disso seria a palavra bem, certo? Agora aqui a gente vai analisar, né, os exercícios que tratam da palavra seção. Moço, onde fica a seção de brinquedos? Quando é seção de fábrica, seção de loja, sempre vai ser seção, começando com S e no meio com C cedilha. Então, seção de fábrica, seção de loja. Onde fica a seção das roupas femininas? Com C cedilha. Onde fica a seção de departamento pessoal? Seção com C cedilha, certo? Outro exemplo. Que horas é a sessão de filme de televisão? Quando a gente está falando em sessão de filme, né, sessão de cinema, sessão de teatro, essa sessão começa com S e tem dois S depois. Então, sessão de filme, sessão de teatro. Quando começa a sessão do filme dos Vingadores, por exemplo. A sessão dos Vingadores está marcada para as 22 horas. Então, a sessão de cinema aí, sessão com dois S. Sessão de filmes da TV, sessão com dois S. Certo? Agora aqui, começa com S e no meio tem dois S. No nosso clubinho, você encontra muitos jogos interessantes na seção de games. Olha só, seção com C cedilha. Por quê? Seção de games aqui é como se você estivesse procurando, né, os games aí, os jogos, numa seção de loja. Como é seção de loja, aqui a gente tem começando com S e depois com C cedilha. A igreja fará uma sessão de cestas básicas aos moradores do bairro. Nesse caso, a gente tem a sessão que começa com C e termina com e tem no meio aqui dois S. Eu acho que essa daqui é a mais diferente aí que vocês talvez nunca tenham visto,
mas é sinônimo de doação. A igreja fará uma doação de cestas básicas aos moradores do bairro. Então, seção com C e depois 2 S é a mesma coisa que a palavra doação. Lembra até o verbo ceder, né? Ceder é a mesma coisa que doar. Por exemplo, eu cedi o espaço das minhas aulas para uma recuperação. Então, é a mesma coisa que eu disser, eu doei o espaço das minhas aulas para uma recuperação. Então, quando é sinônimo de doação, a seção é com C e 2 S. Agora aqui temos a número 9. Marque a alternativa que melhor completa as orações abaixo nessa ordem. Então, aqui a gente vai trabalhar as palavras concerto com S e concerto com C. O valor elevado do concerto não lotou o teatro para a apresentação da noite. Quando você tem um concerto de música, por exemplo, assistir ao concerto da Orquestra Filarmônica de Londres, o concerto que tem a ver com música é com C, tá? Então, aqui, ó, é um concertinho com C. Preciso levar meu computador para o concerto. Concerto no sentido de consertar algo que está quebrado. Por exemplo, aqui ele vai levar o computador para o concerto, com S. Então, o primeiro aqui é com C, o segundo é com S. Agora aqui, eu conserto o seu violão durante o fim de semana. Também subentende que é consertar o que está quebrado. O que está quebrado. Então, a gente tem o primeiro com C, os dois aqui com S. E o 4. Eu sempre conserto as opiniões conflitantes entre os membros da equipe. Vou confessar para vocês novamente, na videoaula eu já confessei que isso daqui eu nunca usei na minha vida e nunca vi em nenhum livro. Mas quando ele diz que ele sempre conserta as opiniões conflitantes, o que ele faz aqui? Ele sempre faz o meio de campo. Fazer o meio de campo, entrar num acordo, né? Acordar, decidir, né? Fazer ali um acordo, um combinado, também é um concerto com C, certo? Então, essa última aqui é um concerto com C. Então, nós temos a primeira, por se tratar de um concerto musical, um concerto de música é com C, é uma apresentação musical. A segunda e a terceira é com S, porque tem a ver com consertar o que está quebrado. E a última é um concerto com C, porque ela subentende que é um acordo, que é um combinado, que é intermediar alguma coisa ali. Então, a gente tem C, S, S, C. Então, aqui a correta é essa daqui, ó, a letra C. O concerto com C, o concerto com S, o concerto com S e o concerto com C, certo? A número 2, assinale a única alternativa em que o uso do concerto está adequado. Ou seja, eu tenho 3 alternativas erradas e apenas uma que está certa. Alternativa A, esse fogão necessita de um conserto urgente. Está errado com C, porque conserto daquilo que está quebrado é com S. Eu conserto sofás. Com C, está errado. Consertar o que está quebrado é com S. Não fiquei satisfeito com o conserto do carro. Também está errado, ó. Conserto daquilo que está quebrado é com S. Ou seja, a única frase que está certo é a D. O concerto beneficente foi um sucesso. O que é um concerto beneficente? Alguém fez alguma apresentação musical gratuita. Então, como aqui o concerto se tratava de uma apresentação, a única que está certa é essa daqui. Nas demais está errado, certo? Espero que todos tenham compreendido. Eu acho que tudo é difícil até o momento em que a gente não sabe. A partir do momento que a gente estuda e descobre como são as coisas, tudo fica tranquilo para a gente. É o desconhecimento que faz a gente achar que é difícil. A partir do momento que as portas do conhecimento foram abertas, tudo fica tranquilo. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até mais!